Olá, meu nome é Assis, estou aqui de novo para falar com vocês a respeito de modificador static, tá bom? Ou static, como queira, tá bom? Vou falar um pouquinho sobre o que é esse modificador e aí eu vou também mostrar aqui na prática. Bom, só pelo nome já dá para desconfiar, né, que é algo relacionado com instante, né? Constante, aliás, desculpa. Algo parado, estático, né? Com static, ou static, né? Ao invés deles pertencerem à instância do objeto, eles pertencem à classe. Um exemplo, quando eu faço um método static, eu tenho que chamar por exemplo, certo? Vou chamar aqui a classe funcionário e aí o atributo dele, tá bom? Quando definimos uma classe e criamos vários objetos dela, já sabemos que cada objeto irá ser uma cópia fiel da classe. Não quando a gente faz lá esse procedimento funcionário, f recebe new, né, que eu estou instanciando, né, e funcionário, então estou instanciando e sabemos que vai ter várias cópias dela, né, quando começar a chamar os métodos. Quando definimos variáveis com a palavra static, em uma classe ela terá um comportamento especial, ou seja, ela será a mesma para todos os objetos daquela classe. Ou seja, não haverá um tipo dela em cada objeto, certo? Todos os objetos, ao acessar e modificarem essa variável, acessarão a mesma variável, o mesmo espaço da memória e a mudança poderá ser vista em todos os objetos. Então, se eu aplico um, eu aplico em todas, tá bom? Todos vou ter estética, então se eu mudar ela lá, todas vão mudar, tá bom? Eu vou aqui, por exemplo, que o professor Alandson passou pra gente uma atividade para casa e ele pediu o seguinte, ó, criar a classe funcionário, certo? Os seguintes atributos, nome, salário e o vale-refeição, este último, né, que é vale-refeição, é com uma variável static, tá bom? Criar na classe funcionário um método para aumentar o salário em 10% e o método estático para aumentar também o valor da refeição. Então vamos aqui com mais calma. Ele pediu para criar um método para aumentar o salário. Então aqui eu fiz os atributos, nome, salário e vale-refeição, esse último com static, tá bom? Fiz seus sets e gets, cada um eu fiz sets e gets, e vamos para o primeiro passo. Para aumentar o valor, certo? O salário em 10%. Por exemplo, get salário, aqui ele vai retornar o valor que eu passar aqui por parâmetro. Então, por exemplo, tenho aqui minha outra classe usa funcionário, e é o seguinte, eu tenho aqui o nome, coloquei o nome Zezinho, e eu coloquei aqui também o salário dele de R$ 800. Quando eu colocar para executar, ele vai me retornar. Ele vai exibir Zezinho, R$ 800. Então, esse cara ganhou R$ 800, por exemplo, tá bom? E aí, ele pediu para criar um método. Então, eu já fiz aqui, até comentei esse método aqui, ó. Esse aqui lembra um pouco de sobrecarga, né? Public void salário, double salário e double aumento. Então é o seguinte, o valor que o cara vai passar por parâmetro, ele vai pegar e vai multiplicar por 1.1, certo? Que é 10%, tá bom? Então esse aqui foi o método que eu criei para aumentar o valor do salário 10%. Por exemplo, agora, quando eu vim aqui e chamar, ele vai me dar aqui, ó, dobro salário, dobro aumento. Então, vou botar o salário dele e o aumento de 10%. Então, quando eu for chamar aqui e exibir, ele vai me dar lá, ó, 880. Então, deu certo esse método, tá bom? Então, esse aqui já não quero mais.
A segunda coisa que o professor pediu foi o seguinte: a gente criar, né, uma variável também para aumentar o vale-refeição em 10%. Por exemplo, eu fiz aqui também sets e gets de vale-refeição. Então, ele vai retornar o valor que eu passo aqui para o parâmetro, tá bom? E ele vai aumentar também a mesma coisa do salário, tá bom? Em 10%. Mas, ao contrário do salário, esse método é static. Então, quando eu for chamar esse método, né? Se eu fazer dessa forma aqui, e se eu colocar para exibir esse método, veja que ele está amarelo, certo? Um errozinho aqui. Um alerta, certo? Não é um erro. Ele vai ter que aumentar 200, 220. Pronto, ó, 220. Deu certo, deu. Mas por que que deu certo? Ele continua funcionando porque o método continua sendo o método dessa classe aqui, ó. Mas com padrão, como a gente até vimos, é interessante não fazer isso. Não é interessante não fazer isso. Mas, e sim, essa forma aqui, eu chamar a classe, como eu falei no slide, né, e a variável aqui, ó, e colocar aqui dentro o valor, tá bom? Como ela é estática, tem que ser dessa forma, tá bom? Da mesma forma, eu vou ter que, quando eu for imprimir ela, eu tenho que colocar aqui também funcionário get vale refeição, tá? Chamar aqui a classe, tá bom? E aí sim ela vai dar certo. Veja que ela não deu nenhum erro, não tá nenhum sinal de amarelo, de alerta, tá tudo dando certo. Então quando eu for aqui imprimir, ele vai me dar lá 220 da mesma forma, tá bom? Então, essa aqui é o que eu entendi um pouco sobre static. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Então é isso aí. A gente aumentamos os valores, tanto do vale refeição, como também do salário, em 10%, tá bom? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!